No nosso corpo nós temos bilhões de neurónios que estão interligados entre si e formam uma rede de comunicação por todo o corpo. Esta rede de comunicação chama-se sistema nervoso. Mas como é organizado o sistema nervoso? O sistema nervoso é constituído por neurónios que variam de acordo com a função que desempenham, localização e a sua dimensão. Todos os neurónios formam uma unidade, uma rede interconectada que se estende por todo o corpo e que permite comunicar, controlar e coordenar as atividades do corpo. Por exemplo, quando alguém nos toca no braço com o intuito de captar a nossa atenção, esse sinal é recebido pelos nervos sensoriais, viaja até ao cérebro, que processa a informação e envia uma mensagem para os músculos para nos virarmos para a pessoa. Apesar do sistema nervoso ser na realidade uma unidade constituída por bilhões de neurónios, para nós é mais fácil dividi-lo e fazemos essa divisão baseando-nos na localização e tipos de processamento. Assim, dizemos que o sistema nervoso é dividido em duas grandes partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é, digamos, o comando central. É onde se analisa e armazena a informação, se tomam decisões, se coordenam as funções do corpo. É formado por duas estruturas, a medula espinhal e o encéfalo. A medula espinhal é um cordão de nervos, e abrimos aqui um parênteses para dizermos que nervos são conjuntos de neurónios ligados pelas suas fibras ou axónios. Portanto, a medula espinhal é um cordão de nervos que existem dentro da coluna vertebral. Tem duas funções principais. A primeira é conduzir informações, mensagens para o cérebro e do cérebro para os músculos e glândulas, e a segunda é a de coordenar os nossos reflexos. O encéfalo é constituído por várias estruturas. Neste vídeo não vamos falar nelas, deixamos para um futuro vídeo que vamos dedicar apenas ao encéfalo, mas podemos dizer que a sua estrutura principal é o cérebro. O sistema nervoso periférico é constituído por todos os nervos que estão fora do encéfalo e da medula espinhal. Estes nervos levam a informação da zona periférica do nosso corpo, ou seja, da zona de fora, para os centros nervosos e dos centros nervosos para a zona periférica. Sem estes nervos, a informação não chegaria ao sistema nervoso central e o cérebro não podia processar a informação. O sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso somático é constituído pelos nervos sensoriais, nervos motores e nervos de conexão, ou seja, ele está a funcionar sempre que fazemos um movimento consciente, por exemplo, mexemos uma perna, uma vez que transmitem aos músculos a informação que vem do nosso comando central. E por fim, o sistema nervoso autónomo, que tem uma divisão chamada de simpática e outra parasimpática. Estas divisões têm funções antagónicas, contrárias, e as duas juntas estabelecem o equilíbrio no nosso corpo. Enquanto que a divisão simpática está mais ativa quando é necessária mais energia no corpo, ativando, por exemplo, o ritmo cardíaco, a respiração, a pressão arterial, a divisão parasimpática faz o contrário quando já não precisamos dessa energia, e assim se estabelece o equilíbrio. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.